Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe o desconfortável. Não é uma frase bonita, não é um insight motivacional, é quase um soco silencioso. Você olha ao redor e entende finalmente que o mundo não responde à bondade como você imaginava. Não recompensa intenção e nem respeita fragilidade como virtude. E é nesse momento que muitos homens quebram por dentro porque ninguém avisou que caráter sem força vira alvo. Ninguém explicou que ser bom demais em um mundo estratégico não te torna admirável, te torna previsível. E previsibilidade para homens é uma sentença lenta. Chega um ponto em que todo homem precisa parar de absorver ideias e começar a viver por leis, porque valores são abstratos, leis operacionais. Valores inspiram, mas leis governam. E homens que não vivem por leis internas acabam vivendo sob as regras emocionais dos outros. Bom, o que você vai ouvir agora não é só uma filosofia para citar, é estrutura mental para não quebrar quando o mundo pressiona. E a primeira lei é bem simples, mas quase ninguém respeita. Lei 1. Quem reage perde posição sempre. Não importa se você está certo, a reação entrega o controle. Lei 2. Explique-se apenas para quem já te respeita. Explicação para quem te testa só como justificativa, entende? E justificativa soa como fraqueza. Lei 3. Nunca negocie seus limites quando está emocional. Emoção distorce hierarquia. E uma decisão boa nasce em um estado frio. Lei 4. Presença vale mais do que palavras. Quem precisa falar demais ainda não construiu peso. Lei 5. Quem tem pressa entrega poder. Urgência emocional é sempre percebida e sempre explorada. Lei 6. Silêncio estratégico vale mais do que resposta inteligente. O silêncio obriga o outro a se revelar. Lei 7. Seja difícil de acessar, não de lidar. Disponibilidade excessiva destrói valor. Hostilidade destrói alianças. Equilíbrio constrói respeito. A lei de número 8, nunca recompense desrespeito com atenção. Atenção é moeda de troca. Gaste apenas onde há retorno. Lei 9, não tente ser amado em ambientes competitivos. Busque ser necessário. O amado é descartável. O necessário é preservado. Lei 10, quem controla o tempo, controla o jogo. Atrasos, interrupções, invasões só acontece com quem permite. Lei 11. Não revele seus próximos passos. Antecipação convida a sabotagem, mas o silêncio protege vantagem. Lei 12. Observe antes de agir. A maioria se entrega nos detalhes quando fala demais. Lei 13. Nunca mostre carência, nem emocional, nem social. Carência transfere poder imediato. E na lei 14, ajude sem explicar. Quem ajuda e se justifica busca aprovação. Lei 15, corte rápido o que te enfraquece. A demora emocional cria um apego tóxico. Lei 16, não discuta com quem não pode te acompanhar intelectualmente. A discussão abaixo do nível é desperdício de energia. Lei 17, frieza não é ausência de sentimento. É governo interno. Claro que sentir é humano, mas ser dominado é opcional. Lei 18. Não se defenda de acusações silenciosas. Vença. Resultado? Cala qualquer narrativa. Lei 19. Quem se expõe demais vira previsível. E mistério sustenta a autoridade. Lei 20. Não peça permissão para quem você é. Pedido implícito de permissão é submissão psicológica. Lei 21. Escolha batalhas como um estrategista, não como um impulsivo. Nem toda provocação merece uma resposta. Algumas merecem apenas a ausência. Lei 22. Quando perder respeito, retire-se. Sem drama, sem aviso. A ausência educa melhor do que qualquer discurso. Lei 23. Nunca construa sua identidade em aprovação externa. O que depende do outro pode ser retirado. Lei 24. Fortaleça-se em silêncio. O mundo só precisa ver o resultado. E lei 25. Seja inabalável.
não perfeito, porque perfeição é frágil, estrutura sólida é o que resiste. Essas leis não foram feitas para se tornar frio com o mundo, foram feitas para impedir que o mundo te desmonte por dentro. Elas não te afastam de pessoas certas, elas te afastam apenas das pessoas erradas, e quando você começa a viver por leis, algo muda de forma quase invisível. Porque você anda diferente, responde diferente, decide diferente. E o mundo responde diferente a você. Mas existe um preço para viver por leis e quase ninguém fala sobre isso. Não é dinheiro, não é esforço. É um tipo de solidão estratégica. Quando você para de reagir como todos, você deixa de pertencer a muitos lugares. Quando para de se explicar, algumas pessoas se sentem desconfortáveis. Entende? Quando não implora por atenção, muitos simplesmente se afastam. E assim, meus caros, vocês constroem o maior filtro de todos. Homens fracos precisam de plateia, mas os homens fortes suportam o silêncio. Você começa a perceber que nem todo afastamento é rejeição. Às vezes é só o mundo percebendo que não pode mais te manipular. E isso, meus caros, isso assusta, que a maioria das pessoas não querem homens fortes ao redor. Querem homens previsíveis, homens que explicam, que se justificam, que se moldam emocionalmente para manter a paz. Mas a paz sem respeito é submissão. O homem que vive por leis entende algo que poucos aceitam. E você não precisa ser entendido por todos, precisa apenas ser coerente consigo mesmo. E essa coerência interna cria algo bem raro: tranquilidade em ambientes caóticos. Você começa a ver o mundo como ele é e não como gostaria que fosse. Para de personalizar rejeições, romantizar desrespeito, para de confundir intensidade emocional com conexão real. E isso muda radicalmente as suas relações. Você passa a atrair menos pessoas, mas atrai as pessoas certas. Pessoas que não te testam o tempo todo, que respeitam o seu tempo, que sentem sua presença antes de ouvir a sua opinião. E a solidão inicial dá lugar a algo muito mais poderoso: autossuficiência emocional. E um homem emocionalmente autossuficiente é extremamente difícil de controlar. Ele não ameaça, não compete, não implora, apenas observa. E quando age, ele age com precisão. Esse tipo de homem não é barulhento, ele não precisa se provar, não precisa se convencer. A vida dele é um argumento. E viver assim exige abrir mão de versões antigas de si mesmo, versões que buscavam aceitação, que confundiam a bondade, o medo de conflito, versões que acreditavam que o mundo seria justo só porque você era correto. E isso, meus caros, isso infelizmente dói, mas o que vem depois, o que nasce depois, é algo muito mais sólido. Você começa a se respeitar antes de exigir respeito, a se escolher antes de escolher os outros, a se tornar alguém que não depende do humor alheio para manter estabilidade. E quando você chega nesse ponto, algo curioso acontece. O mundo para de te testar, porque percebeu que ali existe estrutura. Homens estruturados não são comuns. Por isso são observados, seguidos e incomodam. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Homens fracos abandonam esse tipo de conversa cedo simplesmente porque ela exige responsabilidade. Mas se algo dentro de você reconheceu essas leis, é porque em algum nível você já sabia. Talvez só não soubesse explicar, mas sentia que algo estava errado, vivendo, reagindo. Sentia que explicar demais te diminuía. Sentia que ser sempre disponível te enfraquecia. Nos livros digitais do Rafael Ayres, junto com os meus produtos, você encontrará ainda mais forças para continuar, sabedoria para crescer e ter a estrutura que mudará completamente o seu destino como um verdadeiro homem de valor. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Use isso com consciência, não para dominar pessoas, mas para
não ser dominado, não para se fechar ao mundo, mas para não ser desmontado por ele. E lembre-se, homens inabaláveis não são os mais duros, são os mais coerentes. Se esse vídeo falou com você, não é para compartilhar com qualquer um, é para aplicar. E se você ainda não é inscrito no canal, essa mensagem também não foi por acaso. Se inscreva, deixe o seu joinha se isso fez sentido para você, porque homens que vivem por leis não precisam de aplausos, precisam de direção. Obrigada por tudo sempre e até o próximo vídeo.